Oi, oi, gente, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos para essa live aqui. Estou muito contente de começar a fazer esse trabalho. A Aline tá vindo, então vou esperar a Aline chegar para a gente falar um pouquinho. Mas eu quero já dar as boas-vindas para quem chegou, porque eu tô vendo que tem muita gente querida aqui, tem ex-alunos, tem colegas de trabalho, leitores de algumas observações, então eu tô muito contente de saber que vocês estão aqui com a gente. E, enfim, vou esperar só a Aline chegar aqui pra gente começar. Hoje a ideia é a gente falar de um texto, de uma crônica, da Clarice Lispector, desse livro aqui, Todas as Crônicas. Essa é uma das crônicas preferidas de nós duas, tanto minha quanto da Aline. E, e aí. Vamos ver. Só um segundinho, gente, fazer. Esperar ela aceitar aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Oi, Pronto, Aline. cheguei. Tava falando, agradecendo a chegada do pessoal todo. Ah, sim. E falando que a gente escolheu uma das nossas crônicas preferidas, né, pra gente poder ler e comentar hoje aqui. Potência e E fragilidade. isso, Potência e Fragilidade, do livro Todas as Crônicas, da Clarice Lispector. E eu acho que a gente poderia começar se apresentando, né? Você se apresentar para o meu público e eu me apresentar para o seu Tá, público. legal. Então, você prefere começar ou você quer que eu comece? Não, pode falar. Então, pessoal, que aí, amigos da Aline e leitores do Recanto da Prosa, meu nome é Fernanda Rodrigues. Eu sou escritora, autora de um livro chamado A Intermitência das Coisas, é um livro de poesia que saiu pela editora Penalux no ano passado. Inclusive, a Aline foi a minha revisora. Sou escritora também em um site chamado Algumas Observações. Sou professora, lecionei língua inglesa por muito tempo, e língua portuguesa também. E agora eu tenho trabalhado com leitura crítica, revisão de textos, e preparação de textos literários. Agora, em agosto e setembro, eu vou ministrar um curso junto com a Aline de escrita de crônicas, baseado nos textos e no livro, né, nas crônicas da Clarice Lispector. Acho que de um modo geral é isso, sim. Agora é sua vez, Aline. Beleza. Bom, então, para os leitores dou algumas observações que ainda não me conhecem. Eu sou a Aline, tenho, então, como a Fê disse, um blog chamado Recanto da Prosa. Eu fiz a pós em formação de escritores com a Fê, sou formada em letras pela Universidade Federal de Uberlândia. Recentemente também concluí uma outra pós em literatura infanto-juvenil, que é onde eu me especializei mais. Eu tenho um livro publicado via lei de incentivo, que é um livro infantil, chamado As Aventuras de Simon. E eu também escrevi 4 outros livros infantis para um projeto criativo da Faber-Castell. Aline. E eu Oi, acho. Voltou. Você deu uma voltou? travadinha aqui pra mim. Ah, tá. Não. Mas você estava falando que você escreveu um projeto. Ah, sim. Bom, então, como eu ia dizendo, não sei se travou para todo mundo, eu tenho um livro infantil publicado chamado As Aventuras de Simon e mais 4 que eu escrevi também infantis para um projeto de aprendizagem criativa da Faber-Castell. Eu também trabalho como leitora crítica, revisora, preparadora. Eu atendo principalmente autores e editoras independentes. Atualmente eu estou fazendo umas revisões mais para a editora Penalux, que foi a que publicou o livro da Fê, e também para a editora Incompleta. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar também é isso. Então, apaixonada por Clarice Lispector, estamos aí animadíssimas para fazer esse curso. Espero que vocês também fiquem animados, também queiram participar. Vale lembrar que esse ano é o ano de centenário da Clarice Lispector, né? Então a gente Uhum. também escolheu falar de crônicas e falar de escrita e falar da Clarice por conta disso. Eu acho que é uma forma muito interessante de celebrar a vida da Clarice e a obra dela, que é uma obra tão intensa e que tem muito a ver também com a nossa produção literária, porque a gente gosta dessa coisa de
pensar o nosso lugar no mundo, né? Então, É. E a crônica tem muito a ver com o texto que se escreve em blogs também. sim. Então, uma coisa que recentemente eu ministrei um mini curso que está no YouTube, no canal do Recanto da Prosa, sobre as crônicas da Clarice. E até depois a gente criou um grupo no Facebook e eu percebi que muitas pessoas tinham blogs que escreviam crônicas e não se intitulavam cronistas por não saber que os textos dos blogs acabam muitas vezes sendo crônicas, né? Então, e tem uma outra coisa também, é que assim, todo mundo conhece os contos da Clarice, os romances da Clarice, já foram profundamente estudados, mas poucas pessoas conhecem a obra de crônicas dela. E ela escreveu muitas crônicas por muitos anos. O livro não deixa mentir, olha o tamanho do Sim. livro, né? Uhum. E são crônicas que são maravilhosas. Então, a gente escolheu também trabalhar nesse curso e fazer essa live falando um pouco das crônicas da Clarice, também um pouco por isso, para levar a obra da Clarice num outro viés, que é um viés que as pessoas não dão muita importância ou não prestam muita atenção, principalmente na academia, quando a gente faz a faculdade de letras, mal os professores falam, né, Sim. nas crônicas da Clarice, e são maravilhosas, gente, assim, são textos muito bons, apesar de serem crônicas, não são tão atemporais assim, né? Eles são atemporais, eles não têm, salvo São algumas datados, exceções, né? não são datados, e a crônica que a gente escolheu é um exemplo disso, né? Aproveitando, a gente quer convidar vocês para fazer parte desse curso que nós vamos dar. Tem duas turmas, uma aos sábados e outra às terças-feiras à noite, sábado à tarde e Isso. terça-feira à noite. E nós estamos muito empolgadas fazendo esse curso com muito carinho. Serão 5 aulas ao vivo de 2 horas, 2 horas e meia cada. E a gente vai ter leituras, então, dos textos da Clarice. Vamos exercitar o que é um debate crítico, como fazer uma leitura crítica. E nós vamos trocar textos também entre os participantes, para que a gente possa se ler, se conhecer, perder um pouco de medo de mostrar os próprios textos para outras pessoas. E também para formar uma rede de escritores, né, Fê? É super importante a Sim, gente ter essa rede online de escritores. A Fê entende muito mais disso do que eu. Tá aí com 14 anos de blog, né, Fê? 14 anos de blog. Ano que vem ele vai ser debutante já. Ah, é. Fê, então você quer começar com a leitura da crônica? Sim, a gente deixou, eu não sei se vocês chegaram a ver, a gente disponibilizou o texto. Quem quiser pegar o texto depois, tem o link tanto no meu perfil quanto no perfil da Aline. Essa crônica é uma crônica bem curtinha, então a Clarice ela tem crônicas de. A crônica seguinte do livro, por exemplo, tem 5 linhas, então ela tem crônicas desde crônicas muito curtas até crônicas de várias páginas. E a gente escolheu essa porque a gente gosta muito dela. Então, para quem quiser pegar depois, a gente vai deixar mais um tempinho aí na nossa bio Isso. o link do texto, para quem não leu. E o texto se chama Potência e Fragilidade. Para quem tem o livro, está na página 31. E de repente, aquela dor intolerável no olho esquerdo. Este lacrimejando e o mundo se tornava turvo. E torto, pois fechando um olho, o outro automaticamente se entrefecha. 4 vezes no decorrer de menos de um ano, um objeto estranho entrou no meu olho esquerdo. 2 vezes ciscos, uma vez um grão de areia, outro um cílio. Das 4 vezes, tive que procurar um oftalmologista de plantão. Da última, perguntei ao doutor Murilo Carvalho, cirurgião dos oculistas associados, e também um artista em potencial, que realiza sua vocação através de cuidar, por assim dizer, de nossa visão de mundo. Por que sempre o olho esquerdo? É simples coincidência? Ele respondeu que não, que por mais normal que seja uma vista, um dos olhos vê mais que o outro e por isso é mais sensível. Chamou-o de olho diretor. E, por ser mais sensível, disse ele, prende o corpo estranho, não o expulsa. Quer dizer que o melhor olho é aquele que mais sofre. É a um só tempo mais poderoso e mais frágil. Atrai problemas que, longe de serem imaginários, não poderiam ser mais reais que a dor insuportável de um cisco ferindo e arranhando uma das partes mais delicadas do corpo. Fiquei pensativa.
Será que é só com os olhos que isso acontece? Será que a pessoa que mais vê, portanto a mais potente, é a que mais sente e sofre? E a que mais se estraçalha com dores tão reais quanto um cisco no olho? Fiquei pensativa. Sim. Eu disse a uma amiga: a vida sempre super exigiu de mim. Ela disse: mas lembre-se de que você também super exige da vida. Sim. Então, Isso. a gente escolheu essa. A gente não sabe nem o que dizer depois que termina, né? Porque é É tão. É linda, né? tanta. É um Lindíssima. texto tão curto, com tanta. Com, tan, com tanto significado, com tanta coisa. Ele diz tanto, então, num espaço tão curto aí de tempo, né? E de espaço, enfim. Eu acho muito interessante que ela começa como se ela estivesse no meio de uma conversa, né? Uhum. Então ela E não de começa. repente. Ela não começa contando aí de explicando qual que era o contexto, explicando que, sei lá, que ela acordou um dia. Não, é assim, e de repente. De repente aquela dor surgiu e aí ela começa meio que a desabafar daquela dor e a contar da saga dela atrás de médicos e das coisas que já caíram no olho dela, assim. E isso é uma É característica muito grande da crônica, né? isso que eu ia Ah, falar. Não, era exatamente o que eu ia falar. essa coisa meio de conversa fiada, de live de Instagram. Né, de sentar e começar aquela coisa de você estar falando alguma coisa e de repente você lembra de outra, nada a ver e coloca ali no meio do caminho. Então, essa é uma crônica que tem essa característica e que parte de uma coisa muito simples, né? Quem nunca teve um cisco no olho? Quem nunca sentiu uma dor aí numa parte do corpo? Então, ela pega um negócio muito do cotidiano e transforma isso em um texto que foi publicado a princípio num jornal. Então, Do Jornal do isso é Brasil. bem, isso é bem característico assim da crônica. Lini, não sei Tem se uma você coisa que eu quer. acho interessante aí, Fê, só para completar uma coisa, é que é um cisco, né? É uma coisa muito pequena. Ela fala que foram dois ciscos, uma vez um grão de areia e outra vez um cílio. Então, Sim, assim, tem esse olhar do cronista que é para aquilo que é muito miúdo, que é muito pequeno na passagem do tempo, né? No dia a dia, assim, de saber identificar no pequeno algo de grandioso e de tirar toda uma reflexão disso. Até a Fê falou que as crônicas da Clarice, em sua maioria, são atemporais. Isso é uma coisa até que o professor Antônio Cândido fala num texto muito famoso dele, que se chama A Vida ao Resto. Ele diz que a crônica ela só tem durabilidade, ela só consegue sobreviver à passagem dos anos quando ela extrai o grande do miúdo, porque aí ela se sim, torna atemporal. E pode, inclusive, virar livro, que foi o que aconteceu com a Clarice, né? A gente, Fê mostrou o tamanho do calhamaço de crônicas que ela de publicou, novo. a maior parte no Jornal do Brasil, não foi, Fê? É Foram interessante. 6 anos. Hã? A É, maior parte foi no foi. Jornal do Brasil, né? Sim, a maior parte delas, e aí são vários anos assim. Ela ficou escrevendo por um tempão. É De interessante notar 7 a isso, setenta e que. três. Lene, você tá aqui que você tá meio travadinha pra mim. Tô. Tá me ouvindo? Eu te ouço, mas não te vejo. Não sei se o pessoal está vendo. O pessoal que estiver aqui na live dê um alô. Mas agora você tá voltando. Você tá meio travadinha ainda, mas tá voltando. É interessante falar dessa coisa do pequeno que traz um incômodo, né? É, porque se a gente pensa, sei lá, num conto ou num romance, os autores eles pensam muito antes de trazer um detalhe desse de um cisco do olho, por exemplo, para um personagem. E a crônica, o barato da crônica é justamente isso, é você ter o descomprometimento de poder falar de tudo, de não ficar se prendendo a se aquele detalhe ou aquele acontecimento é grandioso o suficiente ou não para entrar no texto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante da gente notar e como a Clarice faz isso muito bem. Então, se a gente for parar para pensar, ela faz toda uma reflexão de
uma conversa que ela teve por causa de um cisco no olho, né? Então, tem uma complexidade aí e tem um lirismo muito interessante. Então, a gente Uhum. sabe aí, a gente vai falar um pouco mais aprofundado disso no nosso curso, mas existem vários tipos de crônica. Então, tem a crônica futebolística, tem a crônica lírica, tem a crônica social. E essa crônica que a gente escolheu tem um lirismo aí, tem um existencialismo que eu particularmente gosto É, muito. eu acho que ela é uma híbrida de uma crônica lírica e extremamente filosófica, né? Porque Sim, até quando ela diz assim, e por ser mais sensível, disse ele, o médico, né? Prende o corpo estranho, não o expulsa. E isso é muito forte na obra da Clarice, de prender aquilo que é estranho, de não expulsar o que é estranho, né? De assumir essa estranheza que existe dentro dela, que existe dentro de todo mundo, né? E, até assim, comparando com os romances dela, até essa semana eu postei que eu tô relendo A Paixão Segundo GH, e se você pensar, é um romance que se passa em torno de um encontro com uma barata, que sim. também é uma coisa que é olhar de cronista, e ela usa isso para um romance, né? Na obra da Clarice, essas fronteiras, elas são muito difusas. Ela usa muitos elementos de um gênero em outro, e ela pega trechos, inclusive, das crônicas que ela usa nos contos, que ela usa nos romances. Tem um outro artigo muito legal, depois eu deixo o nome dele para vocês aqui, que tem uma autora que fala que a Clarice era uma plagiadora de si mesma. Ela repetia esses trechos iguaizinhos em diferentes textos. E até o organizador desse livro que a gente está usando, ele fala que tem uma coisa interessante também, que a Clarice, ela estabelecia uma hierarquia entre os textos dela. Ela dava muito mais valor aos romances, aos contos, que às crônicas. E então ela acabava usando esse espaço do jornal até como um rascunho, como um Sim. exercício para exercitar a escrita dela e levar algumas coisas que ela gostava depois para os romances também. Que é uma coisa que os outros escritores que escrevem vários gêneros não costumam fazer, né? Não. Então, assim, a crônica é a crônica, o romance tem que falar de coisas grandiosas, a crônica pode falar de qualquer coisa. A Uhum. Clarice mescla muito isso e é muito interessante pensar nisso como um processo criativo mesmo, como um processo de teste. Então, por exemplo, quando ela colocava uma crônica no jornal e ela recebia, a Clarice recebia muita cartas de leitores e leitores que descobriam o telefone da casa dela e ligava para Até ela. Tinha visita, até né? isso que eu ia falar, até visita tinha. Então, assim, ela recebia muito esse retorno. E por ela receber esse retorno, ela conseguia também ter um termômetro aí, né? Pensando que naquela época não tinha internet, muito menos redes Uhum. sociais, então Não era tinha um bom caixinha de termômetro aí para comentários. ela. Não tinha, né? Não tinha, deixe o seu like. Inclusive, por favor, se vocês não seguem a gente ainda, sigam, Por né? favor. A Aline e o público da Aline, bem-vindo a me seguir também. É, é Até isso muito que você estava engraçado falando, Fê, era legal hum, que ela respondia aos leitores no sábado seguinte também, né? Ela escrevia nas no crônicas. jornal. E até algumas eram muito engraçadas, porque quando alguém escrevia alguma coisa que ela não gostava, ela respondia até com uma certa aspereza, assim, alfinetando algumas coisas. Sim, e isso trazia um humor muito engraçado, assim, trazer um tom de humor para as crônicas que para mim é fantástico, assim. Tem uma É. crônica aqui no livro que ela faz o barraco com os leitores e é muito interessante de ver e eu dou muita risada lendo, assim, quando ela vai para esse viés de falar, fulaninho, olha, você falou que eu disse tal coisa, mas na verdade eu queria dizer tal coisa, assim. Então, tinha um E de pouco disso. intimidade também, né? De botar o leitor ali na mesa do bar e colocar ele para ver a conversa, participar da conversa. Tem disso também, né? A Sim, Clarice se revelava demais nos textos. O que era, inclusive, uma coisa que ela se incomodava. Certa vez ela escreveu para o Rubem Braga, que era um grande cronista, assim, contemporâneo dela, que ela vivia na casa dele, eles eram muito amigos. Certa vez ela escreveu para ele, né, tipo, perguntando como eu faço para não me revelar, eu não quero expor a minha intimidade. E ele falou para ela que isso era impossível, e realmente escapa, não tem como. E ela mesma dizia, também a Clarice era muito contraditória, ela mesma dizia que ela se revelava, ela acreditava que ela se revelava mais até nos romances e nos contos do que nas crônicas, que em teoria seriam mais da vida pessoal dela. reveladores.
Uhum. Voltando a um negócio que você falou, e pegando um pouco aqui do que diz a crônica, né? O penúltimo parágrafo fala assim: será que a pessoa que mais vê, portanto, é a mais potente, é a que mais sente e sofre? Você estava falando dessa coisa da Clarice acolher os sentimentos ruins, né? Eu acho que o grande ponto da obra da Clarice, e isso isso aparece, isso se dá também nas crônicas, é justamente uma coisa que está indo muito na contramão dessa nossa sociedade dos últimos tempos para cá. Não sei como é que a Clarice veria isso, né? Porque a Clarice, ela tem muito essa coisa de vamos acolher o que estamos sentindo de ruim e vamos ver o que a gente pode fazer com isso por meio da arte, por meio da literatura, né? Então, mesmo a Paixão Segundo GH, é uma situação meio desconfortável você encontrar uma barata, né? Você abrir uma E porta e encontrar uma esmagar ela, e barata, e provar dela. esmagar e ver as coisinhas saindo de dentro da barata, enfim. Então, a Clarice, ela tem essa coisa de falar pro leitor, olha, ok, tem um cisco no meu olho. Eu posso simplesmente ignorar esse cisco, eu posso tirar esse cisco, o que eu vou fazer com isso, né? Porque as pessoas têm muito disso de tentar fugir de uma tristeza, ou de uma angústia, ou de um sentimento ruim, enfim. E a Clarice convida a falar, não, vamos dar uma mergulhadinha ali mais fundo, vamos ver o que dá para tirar disso, dessa situação. E eu acho que essa É, eu crônica, né, é- ela coloca isso, ela traz isso já logo no título, né, potência e fragilidade. Então, como que a gente pode ser forte, ter essa potência a partir de uma fragilidade, né? E isso perpassa por tudo, pelas crônicas, pelos contos, exato. pelos romances. Até pensando nisso que você estava falando, né, Fê, de o que será que ela ia contar, como ela ia se mostrar. Recentemente a gente assistiu uma live da Marina Colasanti falando sobre ela. A Marina Colasanti Maria. Ih, a Aline travou de novo, que gente. Bom, você Colasanti voltou? diz. Voltou? Acho que agora Olá. voltou. Fala. Eu tava pegando o livro da Então. Marina aqui pra mostrar pro pessoal, Ah, e o seu mas chegou? O meu ainda não. Tô chegou. chateadíssima. Na verdade, Mas não é só da enfim, Marina, né? Da Marina e do marido da Marina, o Afonso Romano de e Santana. do Afonso Romano, isso. Então, o que eu ia dizendo é que, assim, até uma coisa que a Marina Colasanti falou é que perguntaram para ela, né, como você acha que a Clarice iria se movimentar hoje nesse mundo virtual? Ela falou, a Clarice não seria uma pessoa que usaria as redes sociais, que estaria por dentro de tudo, que ia querer mostrar só as coisas boas, como as pessoas acabam fazendo nas redes sociais, né? Tipo, posta só aquela foto bonita de quando você tá bem e esconde aquilo que é feio, aquilo que é ruim, que é destrutivo. E até uma das coisas que a Marina Colasanti disse foi isso, né? Que a Clarice não seria essa pessoa que iria escolher mostrar só aquilo que é bonito e que ela não seria uma pessoa antenada nas questões do cotidiano mais imediato, porque o que ela buscava era mais profundo, o que ela buscava Sim. estava além daquilo que é do dia a dia, além daquilo que é passageiro. Até tem uma crônica dela muito interessante nesse livro, acho que chama Cosmonauta na Terra, que ela vai falar do Yuri Gagarin, e ela falou disso 2 meses depois que ele foi pro espaço. Então, assim, até naquele artigo que eu mencionei, da moça que fala sobre ela ser uma plagiadora de si mesma, a autora do artigo diz, ela diz, a Clarice, quando ela fala do Yuri Gagarin, ela não está falando da viagem ao espaço, do que isso representou para a época, disso enquanto um acontecimento do cotidiano. Ela fala da perspectiva, do quanto aquela mudou a forma como ela enxerga o mundo, como ela enxerga a Terra. E é totalmente diferente, porque assim, ela é uma escritora muito introspectiva, de investigar. O que eu penso é que eu acho que a obra da Clarice faz esse convite pra gente também. E é muito interessante pensar isso nas crônicas, porque a crônica é aquele texto que
pelo menos na sua fundação, né? Saía no jornal, então, como todo jornal, no dia seguinte está descartado. Mas a Clarice, ela tem um movimento que é justamente esse, assim, eu vou tomar o meu tempo, eu não preciso ter uma opinião de tudo agora, eu vou tomar o meu tempo, eu vou refletir, eu vou ver como isso me movimenta, como isso me afeta, para depois falar sobre isso. Então, a obra da Clarice, ela hoje ela está muito na contramão disso que nós vivemos, dessa coisa de da gente ter que ter opinião o tempo todo, ter que ter alguma coisa para dizer o tempo todo. E ela faz esse movimento justamente de falar assim, olha, aconteceu tal coisa, para pensar, para absorver, para sentir, e aí depois você devolve alguma coisa para o mundo. Porque às vezes a É, gente só vai no bate-pronto, no bate-pronto, no bate-pronto, e a gente não sabe nem como que a gente está sentindo aquilo. A Clarice, ela tem várias crônicas em que ela para, acorda de madrugada, por exemplo, e senta e fica olhando a janela e pensando sobre alguma coisa que aconteceu e descrevendo o que aconteceu. Essa mesmo que nós lemos, A Potência e Fragilidade, ela tem esse movimento, né? Não foi só o cisco que caiu no olho, mas foi o cisco caiu no olho, ela foi procurar um médico, ela se lembrou de quantos objetos tinham caído no olho dela, ela teceu um diálogo ali com aquele médico, e aí ela descobriu que tinha um olho que era mais fraco que o olho que o outro, e que como que isso reverbera na vida dela, e aí ela testa essa comparação, né? Ela começa a indagar, será que é só com os olhos que isso acontece? Será que a pessoa que mais vê, portanto, a mais potente, é a que mais sente e mais sofre? E a que mais se estralhaça com dores tão reais quanto um cisco no olho? Fiquei pensativa. Então ela traz esse convite de tipo, eu fiquei pensativa, eu não tenho essa resposta. Você não tá me ouvindo? Pessoal, só a Aline, você tá sem áudio pra mim. Beleza. Pessoal, vocês me ouvem? Ela falou que ela vai sair e vai entrar de novo. Mas enquanto ela vai voltando, eu tô muito feliz que eu tô vendo várias pessoas conhecidas que eu gosto muito aqui. Então eu quero agradecer todo mundo que chegou e que veio interagir com a gente. Se vocês quiserem contar pra gente um pouco da relação de vocês é, com a Clarice. Ah, ó, o pessoal tá falando que tá me ouvindo, Aline. Você me ouve? a Ah, minha então internet que beleza. tá ruim, então. Não, aquela hora você estava Eu, falando, mas eu não tava te ouvindo. Quer dizer, eu estava te ouvindo, mas você deu uma travadinha. Mas enfim, é um pouco isso, assim, ela traz esse convite pra gente parar e fazer uma coisa mais calma, mais slow, sabe, de ir pensando. E aí, a gente está compartilhando as nossas impressões sobre a Clarice com vocês, mas se vocês quiserem contar pra gente também aqui nos comentários como vocês estão lidando como que é a relação de vocês com a obra da Clarice e pra mim tá travado aqui também, Mari. Aliás, Mari, um beijo. Ai, Aline, mas vocês me escutam? agora a gente te escuta, mas a gente não te vê. Ai, meu Deus, a minha internet está oscilando. Vou sair e entrar de novo. De Tá bom. novo. Vou explicar pra vocês, gente. A Aline não, a Aline estava morando aqui em São Paulo, mas ela é lá de Uberlândia e agora ela foi pra Uberlândia e eu não sei se o lugar onde ela tá bom. Acho que a internet dela não tá muito legal agora, mas daqui a pouquinho ela volta. Enfim, contem pra gente um pouquinho de como que é a relação de vocês com a Clarice e se vocês já leram as crônicas da Clarice e se vocês gostaram dessa crônica que a gente escolheu pra vocês, para comentar com vocês hoje aqui. Aline, você voltou! Voltei? Eu tô falando pro pessoal. Acho que sim. Tô falando pro pessoal contar um pouquinho pra gente no chat como que é a relação deles com a Clarice, né? Porque a gente tá contando aqui Sim, um eu pouco quero da nossa saber. relação. Eu fiz um post essa semana perguntando quem tem medo de Clarice Lispector. Porque eu estava conversando com uma amiga minha e contando do curso, dos nossos planos. E ela disse, Aline, achei muito legal, mas eu não vou participar.
porque eu tenho trauma da Clarice Lispector, que eu tive que ler para o vestibular e eu achei aquilo muito difícil. E eu acho engraçado isso, porque as pessoas acham que a literatura da Clarice é muito hermética, porque ficam tentando ler com a razão. E Sim. até ela mesma, na única entrevista que ela deu ao audiovisual, ela falou, é engraçado isso, que as pessoas me consideram hermética, mas eu não me considero hermética. Eu acho que eu Ai, sou super simples de ler. E assim, eu tenho alguma coisa disso. Existe esse livro aqui, não sei se dá pra ver vocês, tá invertido aí pra vocês, né? Chama De Escrita e de Vida. E tem um trechinho que ela fala sobre isso, que ela fala assim: "Ah, as pessoas dizem que eu sou hermética ou que eu não sei escrever pra criança, enfim, mas eu não sou hermética." Teve uma adolescente que me leu e que veio bater aqui na minha porta e a gente trocou super ideia troquei ideia com ela falando: "Ah, que legal", porque a menina tinha lido, acho que foi A Paixão Segundo GH. E a menina amou o livro e foi falar com ela. E em contraponto teve um professor formado, universitário, que foi falar com ela e falou: de "Clarice, eu não entendi literatura, nada." Falou: "Eu não entendi nada." Então, a Ana tá é... falando que tá fazendo várias anotações Ai, e que que achou ótimo. demais. Ana, você vai amar o livro. É o que eu te digo, assim. Eu não sei, gente, eu sou cronista, né? Então, eu sou cronista e poeta, então eu gosto dessa coisa de escrever miúdo. E então, para mim, é uma fonte de inspiração muito grande. Uhum. Sobre isso ainda, só para complementar, nessa mesma live que a Marina Colasanti fez, acho que semana passada, ela falava que a Clarice não é uma escritora para você ler com a razão. Ela é uma escritora para você ler com a sensação. Porque se você fica tentando entender a Clarice, você não entende. Você tem que se Sim, deixar levar pela leitura dela. Ela trabalha muito com uma técnica chamada fluxo de consciência, que é uma técnica de escrita que tenta acompanhar o movimento do inconsciente. E vocês já pararam para ver, assim, para perceber como funciona a rede de associações do nosso pensamento? Uma coisa puxa a outra, que às vezes parece que não tem nada a ver, mas que vai criando esses elos. E quando você leva isso para a escrita, entra uma coisa assim, verborrágica, que vai puxando uma coisa, que vai puxando outra. E a Clarice era mestra em usar o fluxo de consciência de uma forma super poética, super bonita e que leva a gente. Se você se deixa levar pelo fluxo de consciência da Clarice, vai indo com ela, é maravilhoso, é uma sensação incrível. e é interessante porque a Clarice faz isso de uma forma muito com maestria e ela consegue fazer depois todas essas associações chegar em algum lugar. Porque eu acho que é o grande ponto de romancistas e de escritores, de modo geral, que tentam trabalhar com fluxo de consciência e não dá certo é justamente isso, é só o fluxo pelo fluxo. E a Clarice não, ela acaba pegando esse encadeamento e fazendo alguma coisa disso quando você olha no total. Às vezes você olhando só um trecho, você fala, cara, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. Mas quando você lê a crônica inteira, quando você lê o conto inteiro, quando você lê o romance inteiro, você percebe que ela fez isso de uma forma muito coesa, né? E eu acho que esse é o A ponto. Fê, a Bia tá falando aqui que esse foi o Hum, primeiro texto da Clarice que ela leu, gostou, mas como não conhece, achou difícil fazer interpretações mais profundas. Gente, isso é uma coisa muito interessante da literatura, porque assim, essas interpretações que a gente está trazendo são as minhas leituras, são as leituras da Fê, mas os bons autores, como a Clarice, eles dão margem para várias interpretações. Então, assim, tem gente que vai enxergar alguma coisa no texto que a gente não viu. Às vezes a gente sim. viu alguma coisa que outras pessoas não viram. Até por isso é super interessante participar de debates literários, né? Para a gente trocar opiniões e se enriquecer na leitura desses textos. Isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar no nosso curso, né, Fê? Sobre leitura crítica. Como você lê Sim. como um escritor, sair de uma leitura mais ingênua e ir para uma leitura mais atenta aos artifícios da escrita, as técnicas que o autor utilizou ali, mas sem perder aquele encanto, aquela leitura de ler para sentir o que está gostoso ali. E até foi um comentário legal, Bia, porque eu super indico para quem não conhece começar pelas crônicas.
porque são Uhum. textos mais breves, né? E por ser um texto que ela publicava no jornal, ela mesma diz isso, que a linguagem dela se transformava para se adequar ao grande público, né? Porque o que ela dizia é o seguinte: quem pega o meu livro para ler o meu romance, o meu conto, ele quer ler o que eu escrevo. O leitor que pega o jornal, ele quer ler o jornal. Então, não é um público que estava ali especificamente por ela, e ela sentia que nesse processo a linguagem dela ia se tornando mais simples. Até às vezes ela Sim. reclamava disso, de a linguagem dela ter mudado. Mas eu super indico para quem não tem muito hábito de ler Clarice, ou para quem tem medo de Clarice Lispector por causa do vestibular, começar pelas crônicas. E acho que tem dois critérios aí, né? Então, por exemplo, quando você fala do que é um fluxo de consciência, e quando eu falo, por exemplo, de que a Clarice dá esse fluxo de consciência, mas ela consegue levar esse fluxo de consciência para algum lugar, a gente está fazendo uma análise técnica. Então, a gente sabe o que é uma narrativa, a gente sabe o que é um fluxo de consciência, e a gente sabe como é que isso é bem conduzido ou mal conduzido, dependendo do que está apresentado ali no texto. Isso independentemente de Clarice ou de outro autor. Mas, quando a gente pega uma crônica como essa, né, que é Potência e Fragilidade, que foi a que a gente escolheu, e a gente vê ela falando sobre essa questão de ter um olho diretor, de ter um cisco no olho, de ter esse questionamento de quem vê mais, sofre mais. Então, o que ela traz aí numa possível leitura? Então se eu ficar mais alienado, eu vou sofrer menos? Se eu ver menos notícias sobre a pandemia, eu vou sofrer menos por causa da pandemia? São São interpretações que a questões gente muito dá, contemporâneas, né? sim, e são interpretações que a gente dá a partir da nossa vivência. Então, sei lá, quem é privilegiado e por algum motivo sofreu menos na vida, pode ser que tenha uma outra interpretação dessa crônica do que quem está lá na periferia ralando o dia inteiro, entendeu? Então, porque esse cisco, essa dor, esse inconveniente que ela traz e que ela usa como gancho para questionar, vai ser diferente para cada um. Então, é Uhum. importante a gente pensar que quando a gente fala de análise de literária, quando a gente fala de crítica literária, cai um pouco nisso, né? Cai nessa questão dos critérios técnicos, mas também cai nessa coisa de leitura de mundo. E aí cada leitor vai fazer tem uma leitura de mundo diferente, e cada Sim. leitor vai trazer uma interpretação diferente. Foi por isso que A também partir que a da gente sua deixou bagagem, né? Foi por isso que a gente deixou o texto antes para vocês, porque a gente pensou, se eles quiserem ler antes e trazer um pouco disso para conversa, é legal, porque aí não ficaria só nós duas discutindo também, entendeu? É, fala. Tem alguém quer comentar mais alguma coisa? Comentário sobre essa crônica? A gente quer ouvir vocês também. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, a gente tá aqui faltando 13 minutinhos para acabar a nossa live. Três já? Então, eu queria. Já, Fê, 13? 13, eu entendi 3. Eu ia falar, meu Não, Deus! não precisa correr. Eu quis avisar um pouco antes, justamente para a gente não precisar correr. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho do nosso curso, que a Fê já mencionou no começo da live. O nosso curso se chama Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. A nossa ideia era ter começado dia 8, mas algumas pessoas vieram demonstrar interesse, mas dizer que por uma razão Aqui. ou outra não estavam conseguindo. Então a gente fez uma reelaboração do programa. Nós tínhamos 8 aulas, enxugamos para 5. Não mexemos no conteúdo, né, Fê? O mesmo conteúdo, a gente só deu uma enxugada nele e prorrogamos as inscrições até o dia 21, que é na próxima sexta-feira. E como é que vai ser? Como a Fê disse, nós temos uma turma no sábado à tarde, que é das 2h30 às 5, e uma turma na terça-feira, das 7 da noite às 9h30. Queria aproveitar esses últimos minutinhos para falar para vocês um pouquinho do que vai ser a programação. Eu deixei um videozinho
aqui no IGTV, se quiserem dar uma olhada depois também, ou acessar o link com maiores informações do curso, tanto eu quanto a Fê deixamos na bio. Sim, e a gente também mandou pela newsletter. Então, quem Assim, assina a newsletter do Recanto da Prosa ou do Algumas Observações também recebeu as informações por e-mail. quem não assina pode assinar, as duas. E tem nos nossos blogs também, tanto no Algumas Sim. Observações quanto no Recanto da Prosa, tem todas as informações lá. Mas termina, Aline. E tá. E aí, assim, como é que vai ser o nosso programa? Na primeira aula, a gente vai discutir um pouco dos fundamentos da crônica, então, de quais são as possibilidades de escrita de uma crônica, né? Como a Fê disse, é um gênero muito híbrido, pode ser crônica de futebol, crônica política, crônica filosófica, lírica, existem N possibilidades, porque a crônica dialoga com vários outros tipos de texto. E a gente vai falar um pouco mais de crítica literária, né? Então, de como você fazer essas análises mais profundas de um texto literário. Na nossa segunda aula, a gente vai trabalhar com o contraponto entre as crônicas de casa e as crônicas de rua, que é um tema interessante para a gente pensar agora na quarentena, que está todo mundo redescobrindo esse espaço da casa, né? E que está associado aí também àquele diálogo entre o interno e o externo, que a gente já comentou. E a Fê vai falar um pouco também dos laços, né, das relações familiares e de amizade que a Clarice estabelecia. Fê, qualquer hora que você quiser me interromper para complementar alguma coisa, tá? Vai que depois Fica à eu vou dar umas vontade. indicações aqui. Tá. Na nossa terceira aula, a gente vai falar de uma dúvida que é super comum a muitos escritores, que é a diferença de conto e crônica. As pessoas se confundem muito com isso e é uma confusão comum, compreensível, porque, como eu disse, a crônica dialoga com vários outros tipos de texto, mas existem sim algumas especificidades. A gente vai ver isso porque, como eu disse, as fronteiras eram muito difusas ali. Ela não se encaixava, ela não fazia nem esforço de se encaixar em nenhum tipo de padrão. Ela, inclusive, diz isso sobre as crônicas dela. Ela pede instruções a... Pode falar. Não, o que eu ia falar é que, inclusive, no livro de crônicas, tem uma. Eu já passei, eu não terminei de ler o livro inteiro, né? Mas eu já passei por umas 4 ou 5 crônicas que eu falei, isso aqui é conto. E nos livros de conto Uhum. também acontece, né? Da gente pegar o texto e falar assim, isso aqui tá mais para uma crônica do que para um conto, porque aí também, né, a gente tem aquela velha máxima de o texto é aquilo que o autor define que ele é, né? E então, para Clarice, essa fronteira era muito híbrida, por isso que a gente resolveu trazer essa discussão para o curso do que é conto, do que é crônica, para a gente falar também um pouco de como isso funciona na obra da Clarice. E Aline, você está sem som agora. Uhum. Até Ah, porque agora tem uma coisa voltou. super interessante sobre a Voltou. Clarice, é Voltou. que ela Vai, nunca se continua. intitulou uma escritora profissional. Ela dizia que profissional é aquele que tem obrigação de estar ali fazendo aquilo. Ela disse que ela sempre foi uma amadora, fazia questão de continuar sendo uma amadora no sentido mais puro da palavra, né? De que é aquele que ama. Então, que ela escrevia quando ela sentia essa urgência de escrever. Ela dizia que quando ela não estava... E Viu a você. entrevista que ela deu para a TV Cultura, na qual ela fala um pouco sobre isso. Eu acho que foi a única entrevista audiovisual que ela concedeu E durante foi a última da vida dela. toda a vida. Vocês acham fácil, fácil no YouTube. Foi sim. Bom, continuando com o nosso programa, na escrita amadora e como profissão, como eu disse, a Clarice tinha um jeito muito peculiar de encarar isso. E a gente vai ver como isso funciona para o escritor que ele realmente encarar a escrita como algo profissional, como uma carreira. Vamos ver algumas possibilidades de trabalhar com escrita hoje. E a Fê vai falar também um pouco sobre os ecos líricos da obra da Clarice. Fê já disse que então, de como isso ecoa na obra de escritores contemporâneos. Até estudando uma escritora, Fê, que tem muita relação com a Clarice. Eu fiz um trabalho, inclusive o livro tá por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso do meu TCC sobre um conto
da Liliane Prata. E a Liliane Prata é fã declarada do livro. Ela queria amar, mas estava armada. E o livro é da editora Instante. Bom, e para finalizar, a gente vai, na nossa quinta e última aula, falar sobre caminhos de publicação. E daí a Fê vai discutir um tema no qual ela é mestra, que é a autopublicação, né, Fê? Eu tenho uma experiência com autopublicação, desde autopublicação no blog, eu faço a moderação junto com a Yumi, com a Anne Carol, do projeto Escrita Criativa, então a gente já autopublicou uma antologia. Eu fiz agora no começo da quarentena um e-book com a escritora baiana Elisa Barreto. A gente publicou pela Amazon, então eu tenho várias formas de publicação, além do meu livro mesmo, que é o livro que saiu pela editora Penalux, que foi uma publicação tradicional. Então, por eu ter passado por várias formas de publicar, a gente vai fazer essa aula também para poder falar um pouquinho para os escritores que querem seguir carreira, o que fazer, né? Porque não adianta escrever e deixar o texto aí na gaveta. Gente, acho que é isso. A gente vai emitir certificado. Ah, você está com o meu bebê aí. Ah, eu também tenho ele aqui. E eu vou só dar uma repassada. Aline, maravilhosa. Vou dar uma repassada, então, nas dicas que nós demos de livros, para quem quiser anotar. Então, vou refalar, mas, nossa, refalar não existe, né? Vou dizer de novo. Liliane Prata, Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, é um livro de contos que saiu pela editora Instante. Ela lançou no ano passado. A Lili está com vários lançamentos do ano passado para cá. Vale a pena seguir a Lili aqui no Instagram, tá? Então, Liliane Prata, Ela Queria Amar, Mas Não Estava Armada. Eu falei do Crônicas para Jovens, da Clarice Lispector, de Escrita de Vida. Essa série saiu pela editora Rocco. Esse aqui são fragmentos sobre escrita da Clarice. Então, eles pegaram vários textos da Clarice que tinha essa coisa sobre ser escritor e reuniram aqui. Tem Crônicas para Jovens sobre família e sobre algum outro tema que eu não vou lembrar agora, mas se eu não me engano são 3 ou 4 livros dessa coleção. Vocês encontram mais informações lá no site da Rocco. A gente falou do Com Clarice, que é esse livro que saiu pela editora da Unesp, que foi escrito pela Marina Colassante, que também está aqui no Instagram, então sigam a Marina. E o Afonso Romano de Santana, os dois foram muito amigos da Clarice Lispector, e o Afonso foi casado com a Marina. Nesse livro eles contam com a relação de amizade entre eles. O livro que vai ser o guia do nosso curso, que é o Todas as Crônicas, da Clarice Lispector, também da editora Rocco. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre como fazer análise literária, recomendo a análise literária do Massu Moisés, que saiu pela editora Cultrix. O Massu Moisés é um grande estudioso sobre crítica literária, literatura brasileira e literatura portuguesa. E aqui ele fala como fazer análise literária de romance, de conto, de poesia e de teatro. Não sei, a Aline quer recomendar mais alguma coisa? O último aqui, não, foram esses mesmo que a gente falou. Mas da mesma forma que tem a organização do Todas as Crônicas, tem a do Todos os Contos também, né? Sim. Já que a gente falou dessas relações híbridas, não sei se dá pra ver por dar o reflexo, mas a capa é essa daqui. Bem parecida com a do Todas muda as Crônicas, a cor, né? E a foto. Muda a cor e o ângulo da foto. Mas, assim, como a Fê disse, tem muita relação entre os contos e as crônicas dela, né? Relembrando que eu falei agora há pouco também, ela aproveitava trechos das crônicas nos contos, dos contos nos romances. Enfim, ela tinha dessa liberdade. Então, acho que quanto mais gêneros vocês experimentarem da Clarice, mas vocês vão perceber como ela utilizava a linguagem em cada um deles, né? E perceber também essas relações fronteiriças aí entre os gêneros. Sim, e perceber principalmente por que a obra dela perdura até hoje, por que ela é tão maravilhosa até hoje.
Eu acho que isso também conta muito, assim. Por que que a Clarice é tida como essa escritora enigmática e genial, e, enfim. Bom, gente, eu acho que é isso. Convido o público da Aline a conhecer um pouco mais do meu trabalho e convido os meus amigos a conhecerem mais o trabalho da Aline, porque ela é sensacional. Não é porque é minha amiga, mas tenho uma profunda admiração pela escrita e pelo trabalho dela como um todo. E a E gente espera vocês no nosso curso. Todas as informações estão nos nossos links da bio. E conta pra gente, gente, se vocês gostaram dessa live e quiserem que a gente comente, faça outras lives comentando outros textos da Clarice, por favor, deixa aí nos comentários. A gente vai deixar essa live salva, tanto aqui no nosso Instagram quanto lá nos nossos canais do YouTube. Mas comentem com a gente, deixem aí com a gente comentários. Chegou no final, Elisa. Gente, foi com a Elisa que eu escrevi o livro. Então conheçam aí a Elisa também. Escritora maravilhosa. E é isso. Muito obrigada por terem vindo, por terem participado. E se vocês quiserem saber mais. estão me vendo? Voltou. Tô te vendo. O áudio tá meio atrasado, mas tô te vendo. Voltou? E é isso, Então, gente. Se tá vocês pra mim. quiserem saber mais dos textos da Clarice, se quiserem outras lives, falando de outras crônicas, de outros contos, enfim. A Ana tá falando que Fê, gostou. Fala. ai, que ótimo. Posso ler uma de um parágrafo pra gente fechar? Claro? Bom, gente, essa aqui eu quis ler porque ela chama Amanhã é Domingo. Achei justo. Bom, vamos lá. Bom domingo para vocês. Segunda-feira é um dia mais difícil, porque é sempre a tentativa do começo de uma vida nova. Façamos cada domingo de noite um réveillon modesto, pois se meia-noite de domingo não é começo de ano novo, é começo de semana nova, o que significa fazer planos e fabricar sonhos. Meus planos se resumem para essa semana nova em arrumar finalmente meus papéis, já que a governanta eu não vou ter mesmo. Quanto aos sonhos, desculpem, guardo-os para mim, como vocês guardam com o olhar pensativo de quem tem direito os próprios sonhos. Ai, maravilhoso, né, gente? É isso. Eu espero que os sonhos de vocês, esses que vocês guardam no coração, junto com como a Clarice fazia, sejam esperançosos. E posso dar só mais um recadinho que eu me lembrei agora? Gente, Claro, hashtag defenda o livro, tá? Se vocês por puderem. favor, Se vocês por favor. puderem, a Clarice ficaria muito feliz de saber que a gente está lutando pela defesa do livro. Então, é isso, guardem sonhos bonitos. A gente está passando por tempos muito difíceis e a Clarice ajuda a gente. Ela pega na nossa mão com essas crônicas para a gente atravessar essas coisas todas que estão acontecendo. Tem uma petição rolando na internet para quem é super fácil de encontrar. O link está Sim, em tem a petição, eu compartilho. todos os perfis de todas as editoras. E, assim, gente, é realmente um absurdo, né? Se você parar para fechar as portas, é um absurdo em relação ao autor, que leva cerca de 10% do preço de capa. Não faz o menor sentido o próprio escritor do livro receber menos pelo livro. E enquanto cidadãos, né, a gente precisa fazer isso. Imagina aumentar ainda mais essa discrepância entre as pessoas que, como disse o Paulo Guedes, conseguem comprar livro e quem não consegue. Essa distância só vai atrasar o país, né? Então, assim, se o acesso ao livro já está difícil, dificultar ainda mais tá longe de ser a solução, tá no caminho oposto à solução. Sim, a gente tem outras formas de conseguir essa contribuição tributária que eles querem. E a gente tem os livros, nos livros, fonte de emancipação. Então a gente tem que lembrar sempre que
ler Clarice é pensar no cisco do olho, pensar no cisco do olho, o que que incomoda a gente também é o nosso papel, não só enquanto pessoas, no que nos incomoda numa esfera particular, mas também no macro, né, na sociedade, o que que nos incomoda numa esfera social. E a gente sabe que livros ajudam as pessoas a pensarem, pessoas pensantes escolhem direito. Então, é isso, E a se gente. humanizarem também, né? Sim. Eu coloquei o Ver com link da outros petição olhos. na página de algumas observações no Facebook. Em algumas das postagens tem lá. E se alguém precisar, é só pedir que a gente manda também. Então, defendam o livro, leiam Clarice. E acho que é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada por estarem aqui com a gente por essa 1 hora. E a gente vai ver se a gente escolhe outros textos e marca outras lives para discutir mais a Clarice, porque foi muito gostoso. Inclusive, se vocês tiverem algum texto que, sei lá, quiserem que a gente comentem aqui, deixe pra gente a sugestão que a gente super dá uma olhada nela. Certo? Um beijo e até a próxima. Tchau! Se cuidem!